Suas crianças estão em perigo, porque a Netflix está doutrinando com uma animação de demônios. A protagonista é meio demônio, se apaixona por um demônio e passa a ideia de que ser demônio tá tudo bem. Bom, se alguém dissesse isso, seria fruto de uma leitura muito rasa de um filme que, na verdade, trabalha com ideias bem mais profundas, e não só para crianças. Eu tô falando de Guerreiras do K-Pop, a animação da Sony que virou fenômeno na Netflix. A essa altura, mesmo se você ainda não assistiu, já deve saber que a história acompanha a girl group Huntrix, que levam uma vida dupla. E em cima do palco elas são idols do K-pop. Nos bastidores elas são caçadoras de monstros, encarando a boy band demoníaca Sadia Boys, liderada pelo Dino, e elas enfrentam também o grande articulador do mal, que é o Guima. Mas antes de julgar pelo rótulo demônio, a gente precisa ajustar a lente, porque quando eu digo demônio no contexto coreano, eu não tô falando automaticamente daquele demônio do catecismo cristão. O folclore da Coreia é povoado por uma variedade de seres espirituais com funções e naturezas muito diferentes, e o filme se apropria de dois tipos principais. De um lado, os Dokkaebi, e do outro, os Guishin. Logo no começo, o filme já apresenta os Dokkaebi naquela cena do avião. Eles são seres transformistas quase ilusionistas que remetem aos goblins travessos da mitologia. Ligados à natureza ou até a objetos descartados que ganham vida, eles são mais próximos do arquétipo do trickster, o trapaceiro, aquele que engana, brinca, causa caos, mas que também pode ajudar dependendo da ocasião. Então não é preto no branco, sabe? Já os Guishin são almas condenadas de pessoas que morreram carregando mágoas, culpas ou ressentimentos não resolvidos. São fantasmas em diferentes variações. No filme, a gente encontra tipos deles. Os Mu-Guishin, fantasmas da água que aparecem na cena da casa de banho, com os cabelos desgrenhados e rostos azulados, são espíritos de afogados que puxam os vivos para a morte. Imagens que lembram também alguns mitos japoneses sobre espíritos aquáticos. Tem também os Dalgalguishin, os fantasmas ovo sem rosto, vistos naquela cena em que elas lutam em cima do trem. Eles simbolizam a perda da identidade e, na tradição, eles podem até sugar a vitalidade de quem encontram. E temos ainda os Guishin mais evoluídos, digamos assim, né? Os próprios Sadia Boys. Eles estão servindo aos Guima há tanto tempo que já assumem formas mais convidativas para os humanos, lembrando a roupagem, as figuras dos Josung Sadia, os ceifadores de almas do folclore coreano. Esses Josung Sadia originalmente não são vilões, eles são guias do além, mas aqui a estética desses seres mitológicos é ressignificada como um gesto de poder a serviço do vilão. E dentro desse universo, as regras são bem claras. Existe um reino demoníaco, existe fome por almas e existe um empresário infernal, que é o Guima, tentando romper a barreira do nosso mundo. Os Sadia Boys se disfarçam como idols para sugar a energia do público, ou seja, para roubar as suas almas, e as Huntrix canalizam a energia dos fãs para sustentar a Honmun, a barreira mágica que protege todo mundo. E aqui vem uma sacada fundamental: a música não é só trilha, a música é mecanismo espiritual. Isso dialoga diretamente com o Gut. Gut é o ritual do xamanismo coreano conduzido pela Mudang. Mudang é o nome que se dá para a sacerdotisa. Nesse ritual, o canto, a dança e a percussão servem para pedir boa sorte, curar doenças, guiar os mortos ou restabelecer a harmonia da comunidade. Então a música é ponte com o invisível. Só que mesmo bebendo dessa fonte, o filme ainda adapta para um molde mais ocidentalizado, mais reconhecível até para quem pensa cristianamente. É aí então que surge a figura do Guima, que é retratado como um rei dos demônios que se alimenta de almas. Essa figura do Guima não existe literalmente na tradição coreana, mas dialoga com o termo Ma, que é associado a forças de corrupção que enfraquecem a pureza da alma. Esse nome inclusive brinca com a inversão de Magui, que significa demônio, virando então Guima. Esse personagem vem encarnar esse tal mal que corrói. O Dino, por exemplo, o personagem, ele é mantido cativo pela vergonha e arrependimento de ter abandonado a própria família em troca das promessas do Guima, e esse pacto prende a alma dele e o transforma em um Guishin. É por isso que quando alguém solta aí um pânico moral dizendo que a obra glorifica demônios para crianças, eu vejo só subestimação da inteligência infantil, porque o filme deixa extremamente claro que essas forças são inimigas. O que ele faz é mostrar que as almas humanas são complexas. Nós temos o Dino, que se deixou corromper,
TV. Nós temos a Rumi, que herdou um legado demoníaco familiar e precisa reconhecer essa marca, não para se punir, mas para se entender e se transformar. E é esplêndido a forma como o filme mostra a música como um meio de enfrentar o mal. A Rumi descobre que cantar não é só arma de guerreira, é uma forma dela encarar a própria sombra, dela dizer a sua verdade em voz alta e criar um mundo em que as cicatrizes não definem quem ela é. E pela lente da mitologia comparada, o filme conversa com tradições tanto orientais quanto ocidentais. Na Coreia, além do Gut, existe o Salpuri, uma dança ritual para limpar infortúnios, e o Jesa, um ritual ancestral para apaziguar espíritos. Então tudo isso envolve música, ritmo, voz como ferramentas para reorganizar o caos. E até no cristianismo, cambada, a música também é vista como uma força espiritual ativa. É só lembrar, na história de Davi e Saul no Antigo Testamento, Saul era o primeiro rei de Israel, ele sofria com uma espécie de tormento espiritual, e sempre que o jovem Davi tocava a harpa diante dele, esse mal-estar se dissipava e o rei encontrava alívio. E no Novo Testamento existe o episódio de Paulo e Silas, dois seguidores de Jesus que foram presos injustamente e passaram a cantar hinos durante a noite, e a narrativa conta que naquele momento musical as correntes se romperam e as portas da prisão se abriram. O ponto dessas passagens não é apresentar a música como mágica que age por conta própria, mas como expressão de fé, de crença compartilhada numa mesma mensagem, de resistência e de coesão interior. Então é a música ajudando a reorganizar a vida diante da dor e do caos. Exatamente o que Guerreiras do K-pop mostra quando transforma o canto das protagonistas em uma arma espiritual contra as forças do mal. E isso tá na mitologia grega, mitologia brasileira, é algo quase universal. Eu posso falar então que é um pensamento definitivamente atrasado acreditar que um filme desse tipo carrega uma suposta mensagem subliminar de glorificar o mal, porque a história fala justamente de não ser definido por uma marca. Quando a Rumi assume as cicatrizes dela, ela não celebra o seu lado em tese maligno, ela reconhece o seu trauma e ela faz outra escolha. Quando o Jino encara sua vergonha, ele não vira santo da noite pro dia, mas ele corta o ciclo e decide assumir responsabilidade. Então a sua origem e o seu passado pesam, mas eles não mandam em você. O erro dói, mas não precisa escrever o seu amanhã. Vai falar que essa mensagem é negativa, gente. E crianças entendem isso melhor do que a gente imagina, porque elas lidam diariamente com medo, vergonha e com desejo de pertencimento. Eu ainda vou destrinchar essa animação em outras camadas na minha análise, mas antes eu quero te ouvir aí. Vocês acham que histórias que mostram personagens lidando com a sua própria sombra ajudam crianças a nomear medos e escolher melhor? Ou você é do time que acha que a fantasia tem que apagar esse conflito para proteger o público? Conta aí nos comentários e, sem mais delongas, bora lá então! Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Mesmo que ser fã de grupos musicais contrarie a ideia de calma. Deixa a gritaria e energia pulsante pro show do seu idol favorito e bora respirar aqui comigo com paciência, num vídeo longo, sem pressa, indo além da primeira camada de um filme que parece infantil, mas que guarda muita coisa. Eu sou Felipe Barbosa, um escritor apaixonado por horror, fantasia e mitologia, e se você é novo por aqui, dá uma olhada na minha playlist do quadro Fatos e Mitos, onde eu sempre tento decodificar símbolos e arquétipos em várias obras. Esse ano já rolou a análise de A Hora do Mal, de Faça Ela Voltar, da série Ruptura da Apple TV, e um vídeo completão sobre pecadores. E eu vou voltar a falar de pecadores na segunda parte da análise de hoje. Mas vamos com calma, porque nessa parte 1 a gente vai mergulhar em Guerreiras do K-pop e em tudo que as Huntrix têm pra entregar pra gente. Parte 1, Guerreiras do K-pop e os demônios sofridamente capitalistas dentro de nós. Pra começar, cambada, deixa eu situar quem às vezes tá perdido. Guerreiras do K-pop é um filme que, se eu fosse julgar apenas pelo título e sinopse, talvez eu jamais imaginaria que iria dar as caras aqui no canal. Tem como título original K-Pop Demon Hunters e é um longa animado de 2025, musical e dentro da fantasia urbana, dirigido pela Maggie Kang e pelo Chris Applehans. O roteiro é dos dois, com mais alguns parceiros, só que a história nasceu da própria Maggie Kang, que é coreana-canadense. Ela nasceu em Seul e ela cresceu em Toronto e trouxe para o filme esse olhar misturado de alguém que dialoga o tempo todo com a cultura coreana e o circuito pop ocidental. Aí o filme foi produzido pela Sony Pictures,
Pictures Animation e foi distribuído pela Netflix. A narrativa ali abre há muito tempo atrás, né, quando demônios caçavam humanos, entregando as almas das vítimas ao soberano deles, que é o Guima. E a virada nessa história ocorreu quando 3 mulheres de uma linhagem de caçadoras de demônios que usavam a música em rituais xamânicos selaram essas criaturas atrás de uma barreira mágica chamada Honmun. E aqui vale destrinchar o termo, mas sem pedantismo e sem qualquer pretensão de fingir que eu sei alguma coisa de coreano, porque eu não sei bolhufas, mas é que eu achei massa que a própria palavra Honmun já vem com uma pista de leitura. Em coreano, Hon vai significar alma ou espírito e Mun vai ser portal. Então o Honmun vai ser a porta da alma, um limiar espiritual que separa mundos. E esse limiar entre mundos vai ser interessante para nossa análise, principalmente para a segunda parte da análise que eu falei que eu vou trazer depois. Na cultura coreana, então, as portas e os pórticos, eles marcam passagens sagradas. A gente tem os Hongsalmun, que são portais tradicionais que sinalizam a entrada de espaços de culto e que demarcam que aqui é um local sagrado. Então, o filme toma essa intuição cultural e transforma numa barreira cantada, uma barreira que é sensível às vibrações de quem canta. E eu achei que isso é mostrado esteticamente ali de uma forma muito foda. E um detalhe importante que eu já coloco aqui é que eu não tenho muito conhecimento sobre mitologia e cultura coreana além do básico, então eu trouxe aqui alguns conceitos mais gerais vindos de pesquisas minhas, mas tem um vídeo bem interessante do canal Talk to Me in Korean, onde tem um professor de coreano analisando os elementos do filme no que diz respeito à cultura dele e principalmente à sua língua, na forma como a língua foi adaptada ali em termos como o Honmun. E agora, para quem quiser dar uma investigada em artigos mais acadêmicos e completos, lembrem que eu sempre deixo os links das minhas fontes de pesquisa aqui na descrição. Beleza? Mas enfim, ali na história do filme, com o passar das gerações, cada novo trio de caçadoras usa a própria voz para manter o Honmun firme e tenta ampliar sua força até que ele se torne o Golden Honmun, o Honmun dourado, que seria o selo final capaz de banir os demônios do mundo humano de vez. Então é um conceito elegante ali, né? Porque amarra o mito e a forma, que é o quê? Não é magia por magia, é a música como rito e como que a gente pode chamar aqui de tecnologia espiritual. Então, a associação aos portões protetores, ela não é gratuita. Na arquitetura de templos coreanos, esses portais guardiões marcam o limiar e eles seguram o que é profano do lado de fora. Então, a ideia de proteção no umbral é parte desse imaginário. Só que no presente da história do filme, a gente conhece o trio da vez, que é o grupo de K-pop Huntrix, que é composto pela Rumi, pela Mira e pela Zoe. Elas são treinadas e guiadas pela Celine, que é uma caçadora mais velha que criou a Rumi desde criança. A Celine fez parte do trio de cantoras guerreiras anterior. Ela era parceira de palco da mãe da Rumi. E depois de encerrar a turnê mundial ali da Huntrix, as meninas se preparam para lançar e performar ao vivo o seu novo single, que é a música Golden. Só que a Rumi começa a perder a voz, né? Essa é a ferida secreta da trama. Ela carrega ali uma linhagem demoníaca da qual só a Celine tem conhecimento. Então, desde pequena, a Rumi ouviu da Celine que se elas conseguissem transformar o Honmun em ouro, né, transformar o Honmun no Honmun dourado, isso apagaria as marcas demoníacas do corpo dela. Esse núcleo dramático, né, da voz dela em crise, da vergonha da sua origem e essa promessa de purificação vai ser muito do motor emocional do filme. E, cambada, eu confesso que todo esse início do filme, os 15 primeiros minutos, já me deixa completamente fisgado pela história. Eu curto muito quando um filme abre mostrando a sua mitologia e o histórico de uma linhagem, porque quando a história aposta nisso, ela não tá só criando um monstrinho pra assustar, sabe? Ela tá dizendo como o mundo funciona, quais são as regras do jogo e o que custa manter a ordem ali. E Guerreiras do K-pop
entende isso desde a primeira sequência. Agora eu quero que vocês reparem aqui nessa chave então. A voz que protege e purifica ali não é um truque pop inventado do nada. Isso conversa com práticas rituais reais da Coreia. Como eu falei, as cerimônias xamânicas chamadas de gut. E num gut tradicional, o canto, a percussão e a performance têm função espiritual. Então você canta e toca para você agir sobre o que é invisível, para apaziguar, para expulsar, para purificar ou conduzir. E o filme faz uma transposição pop disso, né? O palco vibra, a plateia vibra, a alma vibra, a gente vê isso acontecendo junto e a barreira se sustenta. Então é ficção, mas está apoiada numa ideia cultural existente, que é o rito como música encarnada e renovada pela comunidade. E eu acho isso massa pra caramba. O filme traz esses significados também para as letras das músicas, né? Você não precisa gostar de K-pop ou do tipo de batida ali para se divertir com as canções, porque elas não são só extremamente chiclete, mas elas também misturam ali nas letras o tema e a mitologia. Inclusive, se você não foi dar uma olhada nas letras originais das músicas depois de ver o filme, faça isso. A música Golden, que é a música que a Rumi decidiu lançar nessa primeira parte, como hit que elas estavam planejando usar justamente para unir os seus fãs na intenção de atingir o tão sonhado Honmun Dourado, é uma música cheia de significado. Eu peguei alguns dos versos, por exemplo, aqui, que falam de deixar de se esconder e assumir quem você é. Quando elas cantam aqui, ó, I'm done hiding, now I'm shining, que é o cansei de me esconder, agora eu estou brilhando. Conectando aqui com a ideia do Golden Honmun que elas querem atingir. Traz a ideia também de subir juntas em comunidade. Uma ascensão espiritual em grupo, quando elas cantam aquela parte. We're going up, 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 it's our moment. E depois elas repetem com with our voices, ou seja, usar as nossas vozes em união como um instrumento para subirmos juntas, um instrumento de ascensão e poder. Reforçando com o verso que diz impossível de quebrar para sempre, né? Que é aquele verso cantado em coreano, que esse eu não vou me atrever a pronunciar aqui. Mas, em outras palavras, a autoestima aqui vira força de coesão. Então, no nível da trama, esse refrão funciona como uma energia que alimenta o Honmun, mas no nível simbólico, ele canta ali toda a jornada que a Rumi vai viver no filme, de parar de negociar com a vergonha e de começar a cantar a partir dela e não contra ela. O que fica mais forte ainda quando na cena em que essa música toca pela primeira vez, a gente tem revelado a informação de que a Rumi tem marcas demoníacas na sua pele, porque o pai dela era um demônio. E ela não quer então alcançar o Honmun Dourado só pelo bem-estar coletivo, mas também para se livrar dessas marcas. O que começa a deixar ela extremamente nervosa quando nos ensaios justamente dessa música, Golden, a voz dela começa a falhar, deixando toda a equipe em pânico. Aí é que a gente se atenta, ó. Para essa indústria de entretenimento, do que vale uma idol sem a sua voz em perfeito estado, sabe? É essa amarra entre o mito, o rito e o refrão que me interessa aqui. O demônio no filme, ele não é só o monstro que tá lá fora. Ele é a voz que empurra a gente pra essa lógica sofridamente capitalista de performance e de culpa. Porque você só vale enquanto você entrega, enquanto você não falha e enquanto você se enquadra. Então, a resposta das Huntrix não é negar o palco, é reconfigurar o palco como ritual. E a gente volta nisso já já, né? Por enquanto, deixa eu ver os comentários de vocês. A Diana postou um comentário muito bom. Ela colocou: ouvindo a introdução, me lembrei de História Sem Fim, sobre como o filme pode ajudar as crianças a lidar com medos e questões de aceitação. Diana, para alguns pode não parecer, mas História Sem Fim é uma excelente comparação, porque da mesma forma que esse filme aqui vai tratar da música enquanto expressão artística capaz de gerar uma conexão com aqueles que a ouvem, História Sem Fim faz o mesmo paralelo, mas na questão da literatura. Essa ideia de como nós nos conectamos com a arte e do poder, de certa forma, mágico, numa visão idealizada, que as obras de arte têm, é algo que une vários filmes nessa pegada. E eu vou falar mais disso na segunda parte da análise. Tem um dos comentários de uma das membros que tá aqui na postagem que eu deixei pra vocês, que é o da Maria Cecília Vasconcelos. Ela disse:
Acho que uma parte interessante dos Onis são os tipos, porque uns são mais humanoides do que outros. Será que tem a ver com o poder ou com a história de cada um? Também gosto do headcanon de que a banda de K-pop que aparece nas fotos do consultório são os outros membros do Sadia Boys. Maria, então, eu também adorei ver os tipos diferentes de demônios e eu já comecei a apontar isso lá na introdução. Deixa eu aproveitar o seu gancho aqui para esclarecer uma coisinha de nomenclatura que pode ajudar. Eu vi bastante gente usando Onis para falar dos monstros ali no filme, e eu não tenho nenhuma autoridade para corrigir ninguém, principalmente porque eu não tenho estudos nem muito conhecimento em mitologia coreana. Tudo que eu trago nesse vídeo eu tive que pesquisar, e a ideia aqui é somar e não patrulhar. Mas tecnicamente, pelo que eu pesquisei, Oni é um termo da mitologia japonesa, né? Na mitologia japonesa eles vão ser ogros ou demônios gigantescos com chifres e porretes, muito ligados a uma iconografia de força bruta e violência. Então, na Coreia, as figuras que o filme convoca ali vêm de outras famílias mitológicas, não seriam Onis, né? Então, temos os Dokebi, que eu mencionei antes como esses goblins travessos, e os Guishin, que seriam os fantasmas atormentados. Então, dentro do universo do filme, dá pra pensar nos monstros mais bichões, que você mencionou aí, como os Dokebi, e nas aparições humanoides e sombrias, como os Guishin, né? E, inclusive, outra das membros fez aqui um comentário, que eu vou botar na tela também, que é a Samara GB. A Samara falou o seguinte: meu surto sobre esse filme foi primeiro a influência de um short do Link do Quadrinhos na Sarjeta, falando sobre como o verdadeiro vilão desse filme é o capitalismo, e eu adorei a analogia. Depois de assistir, o meu próximo surto foi ver que eles lançaram os demônios no contexto da cultura asiática, sem dar um pingo de conceito mitológico pra galera. Resultado, já vi gente fazer a interpretação de demônios como na mitologia cristã, mas não acho que seja culpa do filme em si, as pessoas que não fazem esforço de pesquisar mesmo. Bom, Samara, eu não vi o short que você comentou do Link do Quadrinhos da Sarjeta, mas eu conheço o trabalho dele. Ele costuma ter um olhar muito competente para contexto social e pra mim faz sentido ler o filme como uma cutucada leve no capitalismo de entretenimento, e eu digo leve porque o filme é um produto desse próprio capitalismo, obviamente, mas tem essa crítica especialmente na pressão que recai sobre os idols. É uma obra infantil barra juvenil, então ela idealiza várias coisas, é claro. O roteiro mostra as meninas comendo juntas, rindo, circulando com uma liberdade que na vida real dizem que não costuma existir. É aí que entra o contraste com os relatos públicos sobre a indústria do K-pop. São proibições de namoro, algumas por tempo determinado, controle de rotina e alimentação vigiada, às vezes com pesagens regulares até e metas específicas de corpo. Ou seja, o filme puxa assim pro lúdico e para um lado até idealizado dessa vida. E novamente, eu não sou a melhor pessoa para trazer informações sobre esse contexto, porque confesso, não sou um consumidor da cultura K-pop. Inclusive, eu peço aí nos comentários a contribuição daqueles que sejam, mas eu acho que hoje em dia já é de conhecimento geral que, do ponto de vista jurídico até, a Coreia já teve o debate pesado desses chamados contratos de escravidão. Isso veio à tona com processos de idols famosos e acabou gerando mudanças. Então hoje existe aí um teto de 7 anos, se eu não me engano, para os contratos de entretenimento, que não resolve tudo, mas foi um marco. Então, quando a gente fala que o filme da Netflix idealiza essa vida de idol, não é algo gratuito, né? Ele realmente deixa de fora ali as camadas da burocracia e da gestão da imagem que fazem parte do jogo e que o público raramente enxerga. Só que mesmo assim, eu acho que a narrativa acerta quando ela traduz em fantasia uma pressão que é muito real. Essa ideia de que ser idol é sentir que o mundo inteiro tá esperando alguma coisa de você. Nessa indústria, o discurso do trabalha mais, entrega mais, cresce mais, vem junto ali de rotinas exaustivas, né? Treino vocal, dança, condicionamento físico, aulas, e tem vários documentários e especiais de TV que mostram os trainees começando bem cedo e encerrando noite adentro, com avaliações mensais que definem quem segue, quem é cortado. E isso é algo que devora a adolescência e a juventude e mexe com a cabeça de muita gente. E pra mim o filme transforma isso em metáfora, principalmente com a Rumi, na forma como ela teve a sua infância
sequestrada por essa responsabilidade de carregar essa missão nos ombros, né, de livrar o mundo dos demônios. Então eu acho que o filme funciona bem mesmo para quem não conhece o contexto do pop coreano, quanto para quem não conhece nada de mitologia coreana e vai acabar confundindo com os conceitos de demônios do cristianismo. Porque mesmo que haja essa confusão, esses demônios do filme têm ali uma relação com as forças que corrompem o humano. A vergonha, a ambição, o medo, a sede de aprovação. E isso conversa diretamente com a lógica do mercado. Quando a persona de palco começa a devorar a pessoa real, né, quando o ícone vale mais do que a garota por trás da coreografia, conquistar o público, vencer as competições musicais, estar nas premiações, a metáfora dos Guishin, né, as almas presas, e dos tricksters que te confundem, faz todo sentido aqui. A missão de salvar o mundo cantando vira a forma pop de falar assim, o sucesso virou obrigação. É quase uma guerra sobrenatural na qual você precisa conquistar o planeta inteiro, senão tudo desmorona. Então a graça do filme é que, mesmo idealizando várias coisas, ele deixa a sensação de pressão. Não é nenhum tratado sociológico, né? É um filme infantil, mas ele aponta esse incômodo. E para quem sabe onde olhar, né, essa ponta do novelo puxa todo o restante. Bom, já falei muito, né? Bora passear então pelas cenas mais marcantes e vamos destrinchando as entidades com calma aqui, do jeitinho que dá, né? Pra quem às vezes nunca viu nada do folclore coreano, poder entender sem tropeçar. Lá no comecinho do filme, então, eu já comentei que aqueles enganadores dentro do avião, eles têm toda a cara dos dokkaebi, né? Que vão ser essas figuras do folclore coreano que não são demônios infernais no molde cristão, são tricksters, né, os trapaceiros brincalhões que amam pregar peças na nossa percepção. Às vezes eles ajudam, às vezes atrapalham, e em muitas lendas eles nascem de objetos abandonados que ganham espírito com o tempo. Então repara como o filme traduz isso na tela, né? Metamorfose, confusão, aquele jogo de ilusão que deixa a gente sem saber quem é quem. No universo da história ali, eles são essas criaturas menos humanizadas por serem filhos do caos, né? Eles nunca foram humanos. E num passado distante, eles teriam sido empurrados do submundo pelas caçadoras que deram origem ao tal Honmun, né? Que é esse selo protetor. Então, a leitura mitológica do trickster que mexe com a realidade e essa leitura do filme, né, desses bichões coloridos do caos, elas vão se cruzar sem se anular. Então eu acho muito interessante como é que o filme vai construir essa espécie de cadeia de comando do lado demoníaco. Quando a gente vê todos eles lá naquele mundo infernal, o Guima, que é o chefão, ele fica furioso cada vez que os seus subordinados falham, e é nesse ponto que entra a jogada mais esperta de todas, né, com o personagem que já chega ali com estilo naquela cena, que é o Jino. Diferente dos outros demônios ali, o Jino já foi humano e agora ele é um espírito preso. E é justamente essa condição que vai dar para ele uma malícia estratégica. O Jino quem propõe formar um boy group, né, de K-pop, o Sadia Boys, com um plano bem pragmático e ao mesmo tempo bem genial, né, que é roubar os fãs das Huntrix. Com isso eles conseguiriam enfraquecer o Honmun, que é o selo protetor das caçadoras. O acordo que ele faz com o Guima é quase uma chantagem emocional. Se eu te ajudar a vencer, você apaga de vez as minhas memórias humanas. Ou seja, a fama aqui não é só fama, ela aparece como uma verdadeira moeda de troca de alma. E até o nome do grupo carrega algumas camadas. Sadia em coreano é um termo que é homófono. Ele pode significar ao mesmo tempo mensageiro, porque isso vai remeter diretamente a uma figura mitológica que são os Josang Sadia, que são os mensageiros do além no folclore, ou pode ser escrito também com a palavra leão, né? Leão como um símbolo de força e poder, tanto que o símbolo do Sadia Boys ali é um leão. Então é um nome que soa moderno, soa pop, é perfeito para um grupo idol, né? Mas que escondido ali carrega tanto a ideia burocrática desses funcionários da morte que querem levar essas almas, quanto também trazem ali a imagem de majestade do leão. Então acho que o filme faz um movimento bem inteligente até na estética, porque ele pega a tradição das figuras dos Josang Sadia, que na mitologia são esses psicopompos, né? Ou seja, eles são guias espirituais que não matam ninguém, mas eles conduzem as almas. E ele transforma esse visual em figurino de palco. Então os Sadia Boys eles aparecem naquele estilo por isso, com aquele
hanbok preto estilizado, né? Que é o chapéu de aba larga chamado de gat, que é típico da era Chosun. Só que agora é remixado ali com a estética dos idols de 2025. Então o folclore virando cultura pop, sem desrespeitar o símbolo original. Só que é importante não confundir, né, que no folclore o Chosun Saja é neutro, ele não é um vilão. Então no filme os Saja Boys eles são outra coisa, né? Eles são Guishin, como eu falei. Então são almas humanas que ficaram presas e acabaram se corrompendo ao servir o Guima por séculos, né? E esses séculos fizeram ali com que eles fossem um tipo de espírito mais evoluído dentro da lógica da história. Eles já não são mais espectros perdidos como os outros Guishin, né? Eles são servos antigos que aprenderam a vestir essa roupagem de ceifadores até para performar essa ideia de que eles querem guiar as almas dos humanos mortais do outro lado e que eles conseguem até se passar por humanos com uma habilidade muito maior. Só que aí, a primeira trombada entre os dois grupos, o dos garotos e das garotas, já coloca essa mistura de referências para funcionar. A cena do encontro, a Rumi caindo em câmera lenta ali com a música tocando, que é aquele deboche de dorama romântico, é uma sacada muito boa para mostrar como que a sedução pop faz parte da arma deles. Quando eles performam a música Soda Pop, que na nossa dublagem ficou o glorioso Meu Pequeno Guaraná, muito bom. O filme brinca ali com as expressões de anime, né? Os olhos brilhando quando elas se apaixonam por um idol, as caretas desproporcionais quando pinta o ciúme, a inveja e a irritação crescente quando os Saja Boys começam a roubar a popularidade delas. Então assim, é comédia, tem hora que é extremamente caricato, dá até uma vergonha alheia, só que até isso também dá pra ter aqui um comentário sobre a ideia de capital simbólico, sabe? Atenção, desejo e status, tudo isso é energia que move o tabuleiro dessa indústria. E daí, vamos pular para aquela cena agora lá da casa de banho, onde os rapazes invocam os Muguishin, né, que são os fantasmas da água, que são os espíritos das pessoas que morreram afogadas e ficaram presas a rios, lagos, banheiros públicos, com aquela iconografia fria dos cabelos escorridos. Esse medo ancestral da água como fronteira entre os mundos está em várias culturas, né? Sobretudo em culturas asiáticas. E no meio desse caos ali, naquela cena, algumas coisas bem interessantes acontecem. Tem um momento em que o Gino percebe as marcas demoníacas da Rumi e ele guarda segredo quanto a isso. E ali nasce uma conexão silenciosa que vai custar caro quando as lealdades forem testadas. Tem um detalhe importante ali no fim desse confronto, que é uma cena quando todo mundo já saiu do balneário e um senhorzinho ficou ali cantarolando a música Soda Pop, né, o Meu Pequeno Guaraná. E aí um dos espectros da água consegue sair e consegue puxar a alma dele. Eu ainda vou comentar mais na parte 2 da análise sobre essa conexão entre a música e a alma humana. Mas eu acho muito massa aqui a ideia de que o filme já consegue estabelecer de que a atenção, quando ela é performada como devoção, ela vira um canal de drenagem de alma. E aí, continuando, o Dino ele começa a chamar a Rumi para uns encontros privativos, né? E para isso ele conta com seus dois sidekicks. E é justamente aí que o filme ele vai dar uma respiradinha ali no drama, vai abrir espaço pro humor e pro folclore mais leve, né? E entram em cena os carismáticos Derp e Susi, que são o Tigre e a Pega. E se assim como eu, você não fazia ideia do que era uma pega até assistir esse filme, porque eu não sabia, a pega é uma ave do tipo grária. Esses elementos aqui, eles não surgem do nada. Eles vêm de uma tradição de pintura popular coreana chamada Minhwa. É um estilo de pintura muito difundido na dinastia Joseon. E dentro dessas pinturas Minhwa tem uma arte recorrente que é chamada de Hoshakdo, que também é conhecida como a pega e o tigre. Então nessas pinturas, o tigre costuma aparecer com esse jeito meio caricatural, grandalhão e bobão, enquanto a pega fica ali por cima zombando dele. E aí, olha que massa, gente. Figuras e imagens tão simples que vêm com sátira social. Por quê?
A ideia dessas artes é que esse tigre representava a autoridade, a elite, né, o que eles chamavam de Yangban. E a pega, ela encarnava o povo. Não por acaso, esse pássaro também era presságio de boas notícias. Então o filme ele recicla isso com charme, né? A força do tigre tá lá, mas ao mesmo tempo ele é meio destrambelhado, né? É um tigre bem fofo, todo mundo quis ter um desse em casa. Mas quem tá observando tudo, quem tá lendo a cena, quem é o real mensageiro é a pega. Voltando à trama então. Nesses encontros pros quais o Derp literalmente guia a Rumi até o Dino solta uma chave temática ali, né? Ele fala pra Rumi que a vergonha é a corrente que escraviza os demônios. E essa voz que acusa eles por dentro foi implantada pelo próprio Guima, que é o chefão do submundo. E aí o Dino conta ali pra Rumi a sua história, né, e abre o jogo sobre o seu passado. Ele fala que cerca de 400 anos atrás, no finzinho do reinado do Gwanghaegun, um período conturbado de pós-guerra, disputa de facções e reacomodações políticas na dinastia Choson, o Dino vivia em pobreza extrema com a sua mãe e com a sua irmã. O único bem dele, né, era uma bipa, que era um alaúde coreano ali em formato de pera, que ele tocava na rua para juntar algum dinheiro. E aí um dia, enquanto ele fazia música ali, né, como quem tá pedindo licença pra vida, o Guima, que é o rei do submundo demoníaco, apareceu com a proposta tentadora para ele. Ele falou, ó, eu te dou uma voz poderosa, né, daquelas que abrem portas, e eu tiro você dessa miséria. Então o Dino aceitou sem hesitar. E as portas se abriram mesmo. Então foi pro palácio com roupas finas, lençóis de seda, banquetes. Só que tinha um ponto cego ali. Quando ele tentou levar a sua mãe e a irmã para dentro daquele novo mundo, os guardas barraram, né? Então o pacto tirava ele da pobreza, mas não a sua família. Então a gente conhece essa história, né? Subir sozinho às custas de quem ficou para trás. Isso traz ali então um peso emocional que começa a corroer o Dino por dentro, e o filme traduz essa culpa no corpo, que são as marcas demoníacas que surgem, né? A voz do Guima se intrometendo na mente dele, e a metamorfose se completa quando o Dino vira um demônio e fica submisso ao rei demoníaco, servindo por séculos, sempre que isso também servia aos próprios interesses dele. Então a ferida original, ela nunca cicatriza, né? O abandono da sua mãe e da irmã volta como cicatriz e como a voz da vergonha na cabeça dele. E aí vai abrir um parêntese rápido aqui, porque esse passado do Dino não está jogado ao acaso. Ele conversa com a própria história da Coreia. A dinastia Choson foi o reino que durou mais de 5 séculos, né? Foi de 1392 até 1897 e moldou praticamente tudo que a gente reconhece como cultura coreana hoje, desde a arquitetura até a filosofia de vida. Então foi ali que se consolidou o chamado neoconfucionismo, que era a corrente filosófica que pregava disciplina, hierarquia rígida e uma ética social muito forte. Então era uma sociedade em que cada pessoa tinha um lugar definido e sair do seu lugar podia custar caro. Então esse período em que o filme escolhe para situar a origem do Dino não é qualquer um. A virada do reinado. Era um tempo turbulento logo depois da guerra, quando o Japão invadiu a Coreia no final do século XVI, então deixou o país devastado. E além disso, havia brigas internas de facção, né, e pouco depois viriam invasões também. Então era um momento de instabilidade em que alguém podia tanto ascender ou cair de forma brutal, do luxo ao abandono em questão de dias. Então é nesse cenário que a metáfora do Dino vai ganhar força, porque ele ganha uma voz que abre portas, né? No caso dele, a voz é literalmente dada por um pacto demoníaco. Só que ali uma voz que abre portas não é só talento. Ela também vira moeda de troca. Ela é um passaporte social. Com tudo isso, entra um ponto que eu queria puxar, que é o filme amarrando poder vocal, fama e culpa nesse triângulo ético. Desde dinastias de séculos atrás até a indústria do K-pop atual. Isso é só subtexto, gente, mas eu falo, internet existe pra gente explorar esses subtextos e viajar juntos. Então, essa ideia de que o dom que te eleva também pode te corromper não é novidade nos mitos. A gente vê isso em várias culturas, né? Mas
No pop ela funciona de um jeito muito direto, porque a voz aqui vira metáfora da identidade, né, do pertencimento. E no presente ali, quando a Rumi tá interagindo com o Dino e ela traz esse tremor, essa insegurança justamente na voz, a narrativa tá cutucando ali aquele medo humano tão íntimo de não merecer o dom que ela recebeu. A vergonha, como o Dino fala pra ela, é essa corrente que aprisiona. É uma força invisível que cala a gente por dentro até que alguém tenha coragem de romper. Sim, muita viagem filosófica, mas estamos aqui pra isso. A Adia colocou aqui: fazia tanto tempo que eu não assistia uma live, sempre perco. Tô amando, tava com saudade de todos vocês e tô amando entender mais sobre o novo favorito daqui de casa. Adia, eu entendo, né? Você tem crianças em casa ou não? Porque pra quem tem criança em casa, Guerreiras do K-pop é o novo Frozen, né? O Frozen dessa década, mas eu diria que pra quem não tem crianças também, porque musiquinhas chiclete que ficam na cabeça. Inclusive, cambada, pra quem estiver assistindo esse vídeo editado no futuro, vale lembrar que esse aqui é um corte da live exclusiva dos membros. Atualmente, a melhor forma de você apoiar o meu trabalho é se tornando membro do canal. Existem categorias diferentes de apoio com recompensas diferentes, mas se você assinar o nível 1, que é o nível hóspede do Overlook, você já pode fazer parte do nosso clube do livro, do nosso grupo no Telegram e pode assistir e interagir comigo aqui durante as gravações de vídeos como esse, pra gente discutir e destrinchar obras diferentes. Então clica em Seja Membro, dá uma olhada nos benefícios e se você tiver condição, já entra pro grupo para poder participar comigo da próxima live exclusiva, comentando os próximos filmes ou séries que eu trouxer pro canal. A gente vai comentar juntos ainda Invocação do Mal 4. Em outubro, nós vamos assistir juntos em sessões especiais pros membros do nível 2 pra cima, os episódios da nova série It Bem-vindos a Derry e comentar em lives. Então, se você tiver condição de se tornar membro, eu garanto que vai ser muito massa a gente assistir esses conteúdos e debater em grupo, beleza? Adorei que minha mãe comentou aqui: eu não tenho crianças em casa, mas é o auge das preferências dos meus alunos. Bom, indo então para a parte final do filme, dá para fazer uma geral aí dos acontecimentos, né? Conforme os Idol Awards vão chegando ali, as Huntrix entram numa correria insana para produzir uma música nova, que elas chamam de Takedown, que é uma faixa mais agressiva, que fala literalmente sobre acabar com os demônios, com versos dizendo ali que todos os demônios merecem morrer. E a ideia é bem clara, elas querem usar essa performance para expor os Sadia Boys bem no auge da popularidade deles. Só que aí começa o dilema, porque a Mira começa a ficar com a pulga atrás da orelha quando a Rumi pergunta se a música Takedown não carrega ódio demais, se não tá passando do limite. E esse questionamento abre uma fissura, porque a Rumi tá cada vez mais dividida entre duas identidades. De um lado é a humana que foi criada pela Celine, só que do outro é a filha de demônio, marcada no corpo e na alma por essa origem. Então ela tá presa nesse conflito e ela faz uma proposta arriscada pro Dino: se ele ajudar as Huntrix a vencer os Idol Awards, fortalecendo ali o Honmun, né, e consequentemente o lado humano dela, em troca ele poderia viver livremente no mundo humano. Um tanto ingênua? Sim. Só que mais tarde ali, nas conversas privadas que os dois têm, a Rumi abre o coração para ele e ela admite que a vergonha que ela sentia da origem dela foi o que enfraqueceu a voz dela. E só depois de falar disso com o Dino é que ela sente a cura, né? Que a voz dela volta com força. E do outro lado, o Dino confessa que ele também parou de ouvir aquelas vozes atormentadoras por causa dela. Então é esse elo que faz ele topar sabotar os Sadia Boys. E uma coisa interessante que eu li em alguns artigos falando sobre o filme é que esse peso, né, que vira mudez, ele está relacionado com um conceito muito discutido na cultura coreana moderna, que é chamado de Han, que o Han seria uma dor ressentida, né? E isso está agregado à história coletiva da Coreia. Hoje os estudos tratam o Han com nuance e até contestam essa ideia como essência nacional, mas ele ajuda a nomear essa mistura de vergonha e desejo de reparação que existe socialmente, que o filme vem dramatizar. E acho que a gente vai poder comentar um pouquinho mais sobre isso na segunda parte da análise. Mas outro comentário que eu faço aqui é que,
Infelizmente, eu vi pela internet afora, principalmente na gringa, alguns pais mais conservadores, especialmente de famílias que se intitulam cristãs, fazendo escândalo na internet, dizendo que o filme é problemático porque a protagonista se apaixona por esse garoto demônio, então que má influência e tananã. Mas cambada, se a gente olha com calma, basta prestar atenção na letra do dueto que eles cantam juntos, a música Free. Deixa eu pegar a letra aqui, um trechinho dela, ó. Eles cantam juntos aqui. You got a dark side, guess you are not the only one. Então, você tem um lado sombrio, mas acho que não é o único. What if we both tried fighting what we're running from? E se nós dois tentássemos enfrentar aquilo de que estávamos fugindo? We can't fix it if we never face it. Nós não podemos consertar se nunca enfrentarmos. Ou seja, eles estão literalmente falando de olhar de frente para aquilo que persegue eles por dentro, para as trevas, e tentar juntos se libertar disso. Essa mensagem, primeiro, tem tudo a ver com mitologia coreana. Vão ter muitas lendas falando da necessidade de encarar a própria sombra para evoluir espiritualmente. Tipo, repara como o filme ancora essa ideia de encarar em imagens folclóricas de metamorfose e de engano. A gente vai encontrar na mitologia coreana contos como a Kumiho, que é a raposa de 9 caudas, que é mestra em se disfarçar, ou nos próprios Dokebi, que estão ali no filme, né, os goblins brincalhões que pregam peças e confundem a percepção. Só que além disso estar presente na cultura coreana, também é uma mensagem que pode ser lida até pela ótica cristã. É como se esses dois personagens buscassem juntos uma espécie de redenção, tentando transformar a marca do pecado em possibilidade de salvação. E tem outra coisa importante de dizer: filmes de fantasia, especialmente animação, eles não são cartilhas de comportamento. Nenhuma criança vai sair do cinema pensando que ela deve se apaixonar por um demônio. O que as crianças enxergam, e enxergam muito bem, é que esses personagens têm traumas, têm feridas e que eles precisam encarar isso para poder seguir em frente. E para mim isso é até mais maduro do que muitos romances que o cinema já normalizou, em que a mulher é colocada na posição de salvar o cara bad boy. Porque aqui o filme deixa claro que o Gino errou no passado, que ele abandonou a família em busca de riqueza, e que isso cobrou um preço altíssimo, e agora ele ainda precisa pagar pelos erros, e o próprio enredo vai exigir dele um sacrifício no final. Então é nesse ponto que o Guima volta à cena, né? O chefão ali, ele convoca o Dino e ele lembra do trato antigo e esfrega a verdade na cara dele, né? Você abandonou a sua família em troca de conforto, foi uma escolha. E ele ameaça ali que se o Dino não obedecer, ele vai devolver aquelas vozes que escravizavam a mente dele. Da perspectiva mitológica, esse poder que dá e toma é a cara dos pactos míticos, o dom como contrato, e na tradição coreana, até mesmo os Joseon Saja, que eu mencionei, né, que são os mensageiros, os burocratas do além que cumprem ordens, eles estão um pouco relacionados também com essa ideia. O filme brinca com essa lógica de uma autoridade invisível que vem para cobrar essa fatura. Mas enfim, chega a noite do grande evento ali, os Sadia Boys não aparecem a princípio e as Huntrix acham estranho, mas elas vão ali fazer a apresentação delas no palco com a música Golden. Elas deixaram de lado a música Takedown justamente porque gerou um atrito ali dentro do trio, mas quando elas estão ali na performance brilhante, com aquele agudo ali que pouquíssimas pessoas conseguem alcançar, o que parecia uma vitória, na verdade é uma armadilha. Por quê? Os demônios impostores enviados pelo Dino ali separam a Mira e a Zoe da Rumi, e eles assumem a forma das duas e enganam a protagonista, trocando a música e fazendo ela cantar a música Takedown. Essa ideia de duplicação, né, desse disfarce perfeito, é um tropo muito recorrente nos contos, né, que volta e meia aparece nas lendas coreanas de metamorfose, porque testa exatamente isso que o filme está discutindo, né? Quem você é quando ninguém acredita na sua identidade. E aí no meio da performance, esses impostores, eles expõem as marcas demoníacas da Rumi em público. Ela foge ali desesperada do palco e ela acaba trombando com as verdadeiras Mira e Zoe, que se sentem traídas ao descobrir ali a linhagem demoníaca da amiga.
E também que ela estava colaborando secretamente com o inimigo, com o Dino. Então a Rumi fica transtornada, ela vai tirar satisfação com o Dino, ele admite que ele mentiu sobre o passado, e ali ela se sente traída de novo, né, vendo o plano dele com os Sadia Boys finalmente se concretizar. E nisso o Guima lança um transe ali sobre a Mira, sobre a Zoe, sobre a plateia inteira, puxando todo mundo pro show final dos Sadia Boys. E esse ritual não era então só um espetáculo de K-pop, né? Ele foi pensado ali como um feitiço coletivo, um grande encantamento performático para estilhaçar de vez o Honmun, que já estava enfraquecido, e conseguir assim libertar o próprio Guima. E esse detalhe, ele casa com um traço muito antigo da religiosidade coreana. Nos rituais xamânicos, né, que é os chamados Gut, que eu falei, que eram conduzidos pelas Mudang, o canto, a dança e a música, eles colocavam às vezes a comunidade nesse estado liminar, como um entre mundos, onde se pediam bênçãos e também se repelia o mal. Mas justamente por ser um entre mundos, dizia-se que havia aí uma periculosidade nesse ato. Então o filme transforma esse mecanismo ritual em linguagem pop de palco, né, com luzes e coreografia ali no lugar do tambor e do sino, mas a ideia é a mesma, e isso tá na estética, nas roupas que eles usam em cima do palco, na letra, dessa performance que mexe com esse espírito coletivo. Então a Rumi tá desesperada diante dessa ameaça, e ela procura a Celine e pede pra Celine matar ela, porque ela sente que ela não aguenta mais carregar aquela escuridão dentro de si. A Celine recusa, tentando oferecer outra saída e prometendo encobrir tudo, né, manter os erros escondidos, mas aí a Rumi explode, ela joga na cara da mentora que ela nunca amou ela por inteiro, né? Ela vai embora. E aqui eu preciso abrir mais um comentário, porque a Sewin solta uma frase ali pra Rumi falando que os nossos erros e defeitos precisam ser escondidos. E não é só uma fala de roteiro, porque isso aqui vai trazer ecos muito fortes de uma mentalidade presente em muitas culturas asiáticas, inclusive na coreana, e de que existe uma noção social, né, que na cultura coreana vai ser chamada de chaemyeon. E esse chaemyeon, que a gente poderia traduzir como manter a face, ou então preservar a aparência, é algo em que, em sociedades marcadas por valores coletivos, a honra e a reputação importam tanto quanto ou até mais do que os sentimentos individuais. Então mostrar as próprias falhas em público ou admitir abertamente a própria vergonha pode ser visto ali como manchar não apenas a si mesmo, mas manchar todo o grupo ao seu redor, a família, a comunidade, até mesmo seus ancestrais. É por isso que a fala da Celine não é só uma fala moralista, ela é um reflexo desse peso cultural. Então, inclusive tem pesquisas de ciências sociais que descrevem esse chaemyeon como a face social confucionista. Então é um capital de honra que orienta o comportamento e a linguagem. E isso explica por que a exposição pública desse erro soa para muita gente como se fosse uma ferida coletiva e não só uma ferida individual. Só que a Rumi, como representante dessa nova geração, ela decide romper com isso. Então ela não aceita viver escondendo as cicatrizes, ela não aceita que a sua vida seja pautada pela aparência, e esse choque entre esconder o erro e assumir a própria sombra é o que vai dar força para o clímax. Então, no ponto decisivo ali, a Rumi interrompe a apresentação dos Sadia Boys com uma música inédita, só que não é qualquer performance. Ela entra cantando primeiro a capela, ou seja, sem microfone processado, sem produção, sem os aparatos modernos do K-pop. Então é um gesto simbólico. Ela se despe de tudo aquilo que é artificial, né, que é máscara, e ela retorna para as raízes. Então a gente pode lembrar aqui das antigas guerreiras cantoras xamânicas, né, as Mudang, que usavam a voz como canal para comunicar com o divino e para curar. E o filme resgata essa ideia da música como poder espiritual e ancestral e coloca a Rumi nesse papel. Não é à toa que muitos mitos coreanos associam heroínas a travessias de cura. Numa das fontes que eu consultei, por exemplo, falava-se da lenda da princesa Barideg, que desce aos domínios da morte para salvar os pais e vira guias de almas através da sua voz, numa narrativa cantada ali em alguns gut e em cerimônias fúnebres até os dias de hoje. Ou seja, olha, presta atenção, uma narrativa falando de descer ao mundo dos mortos usando a voz, onde já ouvimos isso antes,
Orfeu? Orfeu vai vir aqui na segunda parte da análise. Mas voltando aqui, a Rumi, ela ecoa esse arquétipo da cantora que abre caminho entre mundos. Então, as Huntrix, elas se reagrupam nesse canto, elas partem ali pra luta e elas conseguem libertar a multidão do transe. E eu confesso que quando eu assisti o filme pela primeira vez, nesse final, eu tava com a expectativa que o enredo não ia se resolver com essa saída fácil, digamos assim, de um musical, em que tudo é solucionado simplesmente com uma música inédita surgindo do nada. É um recurso bem conhecido de alguns roteiros musicais, pode soar artificial para alguns, porém eu revejo a passada de pano. Eu revejo isso aqui quando eu olho pra letra da canção. Eu acho que a letra da canção muda o jogo. Novamente, pegar uns versos aqui, ó. Essa parte aqui da música que fala Show me what's underneath, I'll find your harmony, né? Me mostre o que está por baixo, eu vou encontrar sua harmonia. E depois The song we couldn't write, this is what it sounds like. A canção que não conseguimos escrever. Né? É assim que ela soa, é esse o som. Faz muito sentido porque não é uma música qualquer que elas estão do nada cantando juntas, como aconteceria em qualquer musical. É justamente a música que elas não conseguiram compor juntas o filme inteiro, como é dito na letra. Então, a ideia é que ao enfrentarem as próprias sombras, ao assumirem as falhas e vergonhas, elas finalmente encontraram essa sintonia literalmente mágica entre si, e essa canção surge como um poder, como um fruto dessa verdade compartilhada. Né? Então, o que parecia clichê, ali na prática vira uma resolução simbólica que faz muito sentido. É só quando elas se aceitam por dentro é que elas podem cantar juntas de verdade. Então, essa sintonia leva também ao sacrifício do Dino, né? Arrependido ali, ele entrega sua própria alma restaurada para salvar a Rumi do Guima. E esse é um detalhe forte, né? O personagem que passou o filme tentando apagar o seu passado humano, agora escolhe justamente entregar esse passado humano não como fraqueza, mas como redenção. E as garotas ali empoderadas depois, né, derrotam o Guima e os Sadia Boys restantes, e elas voltam a selar os demônios e recriam o Honmun, né, agora fortalecido e todo colorido. E depois, ali no epílogo, a Rumi já não sente vergonha das marcas que ela carrega. Ela se reconcilia ali com a Mira e com a Zoe, e as três se mostram pro público ali em paz com quem elas são, né? Então esse gesto final, eu acho que ele resume a mensagem, né? Que é deixar de esconder as cicatrizes para transformar elas em força. Então, é a passagem da face, né? Aquele conceito que eu falei, do Chemion, o Chemion que tenta salvar a sua aparência, é a passagem dele para voz. Então, passagem da face para voz. A voz enquanto a identidade assumida, a identidade cantada e compartilhada. Então, assim, sim, gente, é só um filme infantil. É um filme infantil. Mas por que um filme infantil não pode ser profundo? Não pode ter cultura, mitologia, filosofia? Então, assim, gente, nota-se que gostei pra caramba. Comentário de professora e mãe aqui na live, ó. Pais presentes têm que assistir o que os filhos interessam e conversar com eles sobre isso e não proibir. Pra mim, uma mensagem importante é que só você decide se tem esperança, quer optar pelo bem ou não. Essa escolha é sua. Salva de palmas pra Dona Cláudia. É isso aí, gente. Então, assim, pra encerrar, o fechamento aqui é que o filme inteiro, ele é esse aceno, digamos assim, à cultura coreana. Eu digo aceno porque é transformado, é adaptado, é embalado de forma mais palatável para o mercado norte-americano e global, assim como acontece com o próprio K-pop em alguns casos, né? Só que a mensagem é universal, né? Serve tanto para as crianças quanto para os adultos, e quem ainda não assistiu, vale a pena, mesmo com os spoilers que eu dei ao longo desse vídeo, né? Ainda tem muita coisa na experiência visual e musical do filme que só vendo para sentir. E na segunda parte da análise eu vou aprofundar ainda mais, trazendo comparações com Pecadores. Sim, a gente vai para essa viagem e explorar aí o simbolismo das histórias que trazem esse poder da canção. Então deixem aí os comentários de vocês. Obrigado pela companhia, um beijo e tchau!